Vamos falar de Enem. Neste domingo, nós temos a segunda etapa do exame, que contou com uma abstenção assustadora e diversas dificuldades relacionadas ao coronavírus. Então, sobre o exame, a gente recebe aqui o especialista em Enem e presidente de honra do cursinho Enfio, Matheus Prado. Professor, bom dia e obrigada por falar conosco. Bom dia, um grande prazer estar aqui na Jovem Pan. Bom dia. Muito bem, professor. Olhando agora para o primeiro dia de provas, o que foi positivo e negativo para que os alunos tragam de experiência neste segundo dia de prova que acontece no domingo? Olha, fazer a prova nesse clima de pandemia foi bem ruim para os alunos. Você imagine que nós tínhamos cerca de 25 de abstenção histórica no Enem e agora a abstenção foi para 50%, então o dobro de pessoas faltaram. A nível de organização, o Enem foi muito bem organizado, mas é sempre complicado ter que fazer a prova nesse clima de pandemia. A gente supõe que 0,95% das pessoas em todos os lugares, em média, estão contaminadas. Se a gente pressupor que a cada uma pessoa que morre, 170 se contaminaram, né? Então, é bastante complicado. Nesse domingo, a gente espera uma prova igual, muito parecida com a prova anterior, e um clima um pouco mais tranquilo. As pessoas já foram ver a prova, já viram se você tem a possibilidade de você de ficar aglomerado ou não, então é bastante mais tranquilo. Nas salas que já estavam aglomeradas, foram poucas, que a maior parte das salas faltou muita gente, essas pessoas já foram indicadas a não voltarem a fazer a prova, então nós não vamos ter o mesmo problema agora. Professor, e agora quais são as matérias que serão aplicadas, neste segundo dia? E o que é importante o participante ficar atento relativo a estas disciplinas? Olha, nós vamos ter agora a matéria de matemática e de ciências da natureza. Sabe que o Enem, ele gera uma nota diferente para o acerto. Quem acerta questões mais fáceis dentro do construto, se você acertar 20 questões, ou as 20 mais difíceis ou as 20 mais fáceis, se você acertar as 20 mais difíceis, a TRI vai gerar uma nota maior. Então, ele tem que estar atento para responder todas as questões mais fáceis. Em geral, na prova de natureza, as questões de biologia, que costumam ser mais fáceis, e na prova de matemática, as questões mais fáceis, em geral, são aquelas de regra de 3, de porcentagem, as mais simples de geometria. Cerca de 40% da prova é isso: a análise de gráfico e tabela, uma parte mais fácil de estatística e probabilidade, a questão de média. Então, essas questões, elas são bem mais fáceis. Imagine que no Enem de 2019, uma questão lá que falava sobre o sistema de contagem dos Incas, era uma questão bastante simples. 65% das pessoas acertaram quando ela apareceu na prova azul como questão 1. Quando ela apareceu num outro cor de prova como questão 42, só 44% das pessoas acertaram. Então, só por ser a primeira questão, ela foi acertada por cerca de 50% de pessoas a mais. Então, tem que passar pela prova anteriormente, antes de fazer tudo, não vir fazer a prova na ordem que ela veio para você, fazer as questões que lhe parecem mais fáceis é que você sabe fazer. Aí passa para o gabarito, só depois parte para as outras questões. Isso para você não perder questões fáceis, como muita gente perdeu essa daí, vai te ajudar a não perder e vai te ajudar também na sua TRI, na sua nota na TRI. Essa semana alguns jornais deram, por exemplo, que para errar uma questão só, chegou a ter 92 pontos de diferença numa nota. Então, eu acerto 44 questões de 45, se eu erro a mais fácil de todas, justamente ela, e eu sabia fazer ela, não tem lógica eu acertar tudo e errar a mais fácil de todas. Eu vou perder muita nota e isso pode fazer diferença entre entrar ou não na faculdade que você quer.
Exatamente. E agora, professora, o Enem de 2020 tem novidades em acessibilidade, como a redação em braille. Então, quais são essas medidas de acessibilidade, que é uma novidade? E eu te pergunto também se isso é algo que já deveria ter sido colocado em prática muito antes, em edições anteriores. A gente já tinha algumas medidas de acessibilidade, como leitores, né? Boa parte das pessoas não sabe. Você sabe que esses dias houve uma experiência bem legal de um professor, o Fernandinho, lá do Recife. Ele tem uma academia lá, acho que talvez seja o cursinho que mais tenha lá, e ele faz muitas ações sociais. Ele gravou várias coisas, está no YouTube, pouca gente entrou ainda, acho que porque ele não divulgou. Ele tem as aulas para cegos, né, no YouTube, para cegos e pessoas de outras deficiências. As pessoas podem encontrar as aulas de biologia já, e ele está com um projeto, com uma série de coisas. É um personagem bem legal para a gente falar dele. A gente já tinha outras coisas de acessibilidade, mas ainda me preocupa muito, porque mesmo com um leitor lá, ou algumas pessoas leem a prova em braille, agora você pode escrever também, né? Mas me preocupa muito, porque com 1 hora a mais não é suficiente para essas pessoas. Eu não entendo por que o Enem tem tanta preocupação em dar um tempo para que as pessoas façam a prova. Eu acho que todas as provas poderiam ter um tempo um pouco maior, principalmente para as pessoas de maior proficiência. Então, as pessoas têm grande proficiência, mas talvez não tenha a velocidade pedida. Eu não entendo por que a gente tem que medir também essa velocidade. As pessoas, outros casos também, os alunos com hiperatividade, por exemplo, e não são todos que declaram porque não sabem disso. Os alunos com hiperatividade têm direito a 1 hora a mais de prova em cada um dos 2 dias. Outros com dislexia, e as pessoas não declaram. Eu acho que essas pessoas podiam ter mais do que 1 hora a mais. A gente já tem toda a estrutura no dia, já paga as pessoas, os fiscais, a estrutura está montada. Não custava mais a gente deixar um pouco de tempo a mais, principalmente em casos como esse, das pessoas que fazem a prova em braille, e nesse caso aí vão escrever em braille também, né? Professor, e para a gente finalizar rapidamente, olhando agora para a situação dos alunos que estão em Manaus, por exemplo, onde a prova foi adiada por conta da situação caótica da pandemia de coronavírus, como que esses alunos devem se preparar, então, para quando chegar a data da prova deles? Eles ainda têm 3 semanas, né? 3 semanas e mais alguns dias. Então, eles têm um tempo. Para quem tem 3 semanas de prova, em toda situação, o melhor é você fazer questões de exames anteriores, se guiar. A prova do Enem é que nem Fórmula 1, Rally, quem faz as questões dos anos anteriores, quem conhece o circuito, faz melhor. Então, resolve as questões dos anos anteriores e se guia pelas dúvidas. Hoje eu fiz um contato com uma pessoa que fez contato com o governo de Manaus, com o diretor de tecnologias lá, de mídias, e a gente está reunindo algumas empresas, alguns professores bem conhecidos na internet, para ver se a gente consegue fazer uma revisão nacional para essas pessoas de Manaus, uma revisão baseada nesses itens que já caíram, e aí nós já conseguimos simulados, outras coisas para esse pessoal. São 160 mil pessoas que vão prestar a prova lá. Eu espero que a gente consiga recolher todo o apoio das pessoas que estão ligadas à educação no Brasil, para que a gente possa se mobilizar para ajudar os alunos de lá, principalmente os alunos de escola pública, porque eles tiveram, como todos os alunos de escola pública, fora da escola agora, mas eles passaram por angústias, por dificuldades que nós não passamos, né? Exatamente. Bom, nós conversamos com o especialista em Enem e presidente de honra do cursinho Enfio, Matheus Prado. Muito obrigada. Obrigado, um grande prazer. Um grande abraço. Só mais uma dica, a última. Claro. Não comecem a ler as questões pelo início. Leiam pelo comando, que é onde a gente acha que tem a pergunta, e entenda como comando. Tem a alternativa que é correta, mas não obedece ao comando, não é o gabarito. Comecem a ler todas as alternativas pelo comando, que fica bem mais fácil. Obrigado, grande beijo para vocês. Além de sextar, hoje é aniversário de São Paulo, né? É dia 25, o aniversário de São Paulo. Ah, não é hoje. Não, tá bom. Dia 25, segunda-feira. Segunda, vai emendar na semana que vem, na segunda. Tá logo aí, muito obrigada.